Poema Sujo, uma das obras mais emblemáticas do poeta Ferreira Goulart, foi publicado em 1976 durante o período de repressão política e censura no Brasil. O livro reflete a dor e o sofrimento do autor, mas também a busca pela renovação e pela identidade, tanto do poeta quanto do Brasil. O Brasil vivia nos anos 1970 sob a ditadura militar, um período de repressão política severa que restringia as liberdades individuais e sociais. A censura atingia diversas formas de expressão, incluindo a literatura, e muitos escritores e artistas foram perseguidos, exilados ou silenciados. Goulart, que antes se alinhava com o movimento concretista, passou a se distanciar das correntes poéticas anteriores, criando uma obra que refletia a busca pela liberdade e pela identidade num cenário de repressão. Em 1964, Goulart foi exilado por conta da sua oposição ao regime militar. O Poema Sujo foi escrito em meio a essa experiência de afastamento e de luto pela situação política do Brasil. O livro se insere em um contexto de poéticas que buscavam encontrar novas formas de expressão diante de um cenário de destruição cultural e política. Goulart então propõe uma escrita crua, que reflete a sujeira do mundo em que vivemos e a busca por uma renovação simbólica e existencial. Poema Sujo é uma obra que reúne a experiência do poeta com a memória do Brasil, marcada pela violência política e pela perda de identidade de um país devastado pela ditadura. O poema é uma narrativa lírica e filosófica, que passa por uma revisão do passado e uma reflexão sobre a situação presente, abordando temas como o sofrimento, a revolta e a busca por redenção. O título da obra, Poema Sujo, já revela a tonalidade do livro, um poema que não teme se mostrar em uma sujeira, e nas suas contradições e nas marcas de um país tomado pela violência e pela opressão. A obra se constrói em uma espécie de monólogo interior, o qual o eu lírico expõe suas aflições, memórias e sentimentos de desamparo. Goulart utiliza uma linguagem visceral sem filtros para expressar sua angústia e sua busca por uma nova ordem poética e social. O poema é marcado por fragmentos e quebras de linguagem, o que confere uma sensação de incompletude, refletindo a fragmentação da realidade brasileira daquela época. O eu lírico transita por vários momentos históricos e pessoais, fazendo referências tanto à sua experiência de exílio quanto à vivência do Brasil sob a ditadura. Ao longo da obra, há um sentimento de impotência, mas também de resistência e esperança, que se materializa em uma luta constante pela afirmação da vida e da liberdade. De temas recorrentes, temos a violência e a ditadura militar. A violência pode ser tanto física quanto simbólica, é um tema central em Poema Sujo. O livro foi escrito em um contexto de ditadura militar. Essa violência se manifesta tanto no plano social, como a repressão política, os desaparecimentos forçados, a censura, tanto no plano pessoal, como o exílio, a perda de identidade e o sofrimento. A obra revela a dor de um país dividido, o qual a liberdade é constantemente negada. Temos um outro tema que é a memória e exílio. O exílio e a perda da pátria são temas recorrentes dentro da obra. O poeta, ao mesmo tempo que reflete sobre sua trajetória pessoal, revisita a história do Brasil e a memória da época de sua fuga do país. O exílio é visto como um rompimento, mas também como uma experiência de inovação e reflexão. Busca pela memória perdida e a tentativa de retomar um vínculo com o Brasil são motivações essenciais para o poema. Apesar da violência e da opressão que permeiam a obra, Goulart também trata da possibilidade de redenção e da renovação. A sujeira do poema não é vista apenas como um reflexo de um mundo degradado, mas também como algo que pode ser limpo, renovado e transformado. A obra busca por uma nova ordem, tanto no plano social quanto no plano poético, e questiona a capacidade do ser humano de se reinventar diante da diversidade. De perguntas possíveis, podemos ter de como Ferreira Goulart utiliza o conceito de sujeira no título e no desenvolvimento de Poema Sujo, de que forma a sujeira reflete a realidade do Brasil durante a ditadura militar. Essa pergunta permite ao aluno explorar o simbolismo presente no título da obra e analisar como a sujeira não é apenas uma metáfora estética, mas também uma representação da realidade social e política do Brasil na época da ditadura. O aluno poderia discutir como a obra dialoga com a violência, a opressão e a falta de liberdade durante o regime militar. Outra pergunta possível, temos em que medida Poema Sujo pode ser considerado um poema de resistência. Discuta a relação entre o exílio de Goulart e os temas abordados na obra. Essa pergunta propõe uma análise crítica sobre como o exílio, tanto físico quanto político, se reflete nos temas de resistência e renovação presentes em Poema Sujo. O aluno poderia discutir como a experiência de Goulart fora do Brasil contribui para a construção de uma poética que questiona o regime militar e busca uma renovação simbólica e social. Poema Sujo é uma obra de grande importância para a literatura brasileira, não apenas pelo contexto histórico que foi escrita, mas também pela profundidade com que aborda questões existenciais, políticas e sociais. Através de uma linguagem crua, visceral e renovadora, Ferreira Goulart nos apresenta um retrato de um Brasil marcado pela violência, pela censura e ao mesmo tempo que propõe uma busca de liberdade e renovação. A obra, com seu olhar crítico e poético, permanece uma contribuição essencial para a reflexão sobre a sociedade e a história do Brasil durante o período da ditadura militar.